Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Pinador. Nesse vídeo aqui, eu vou estar aqui num assunto, né, que eu já comentei em outros vídeos, que eu já fiz, né, e quero voltar aqui, né, nesse assunto, de modo a dar uma ajuda aí aos senhores aí, né, eu vejo que o pessoal está aprendendo assim, mais de hardware, né, a galera hoje que eu vejo o pessoal, né, está sabendo mais, né, a respeito do tema. Mas tem gente que ainda não sabe, então eu vim aqui para poder dar uma ajuda, enfim, fazer qualquer tipo de complemento, beleza? A questão é, exatamente por que fazer esse áudio? Eu reparei que muita gente tá pegando os queridinhos hoje, né? Os Xeon, né? São processadores que vieram, né, para se tornar o custo-benefício, né? São processadores que são destinados a servidores, só que já estão antigos, vamos botar assim, para esse mercado, mas para o mercado gamer, eles ainda são bem funcionais, tendo em vista que são baratos e ofertam um desempenho que boa parte das pessoas, 70%, 80% das pessoas, consegue aproveitar de boa. Okay? Mas e aí? Para quem é o Xeon? Qual tipo de público? Isso não é difícil da gente responder. Pelo que eu conheço do Xeon, eu já sou conhecedor nato desses processadores, na verdade dos primos deles, né? Core de primeira geração, segunda, terceira, quarta geração. Então você vai encontrar no mercado Xeons nessa faixa de desempenho. Desde os Core de primeira geração, que não são muito comuns, até os Core I de quarta geração, que tem um desempenho bom ainda, né? Mas e aí? Para quem é que faz jus, né, ter o Xeon? Bem, na minha visão, o Xeon, assim, você deve comprar o Xeon sob algumas circunstâncias. Assim, você pode optar por ele, beleza? Em algumas circunstâncias. Primeira situação. Cara, estou sem dinheiro. Veja bem o que eu estou falando para vocês. Estou sem dinheiro e não tenho dinheiro para poder investir numa máquina topo de linha. Mas eu quero uma máquina que dentro do que eu tenho de dinheiro, que não é muito, tenho aí menos de R$1.000, quero uma máquina que me entregue um desempenho compatível, né? Um processador com muitos núcleos e com um IPC de razoável a bom. Para essa pessoa, o Xeon faz sentido. Show? Ou seja, repetindo, tenho pouco dinheiro, não tenho muito dinheiro para investir, meu orçamento está mega apertado, o máximo que eu tenho é 1.000 conto, mas eu quero o melhor processador nessa faixa de preço aí, o kit inteiro, nessa faixa de preço. Com certeza o Xeon vai te entregar o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Ah, cara, eu posso ir para o FX também? Cara, você até pode ir, mas frente aos preços praticados, o FX está praticamente dado para poder você pegar ele ao invés do Xeon. Então você encontrou vamos dizer, o kit do Xeon está R$800, vamos supor. Um kitzinho aí 6/12, né? Tipo aí um desempenho aí, um IPC aí no nível de um i5 de terceira geração, beleza? Só que ao invés de ser 4/4, esse Xeon, vamos dizer, é 6/12. Então ele é mais forte do que o i5. E aí você encontra um kit desse daí bonitinho, cheirosinho, direitinho por R$800. Em contrapartida, você encontra o FX ali, o kit, por R$700, R$600. Cara, pega o Xeon. Beleza? O pessoal pode até ficar chocado. Não, mas eu não acredito, ele falou tão bem dos FX. Agora tá falando que o pessoal pega o Xeon. Sim, pega o Xeon. É o melhor custo-benefício. Então, de modo geral, o Xeon vai te oferecer um melhor custo-benefício em relação a não só ao FX, como qualquer setup hoje, qualquer um, beleza? O custo-benefício é melhor. Show? Então, primeira pessoa, tenho pouco dinheiro, não tenho muito dinheiro para investir, mas quero um melhor processador aí que dá para poder pegar com o dinheiro que eu tenho. Pega o Xeon. Ponto final. Mas saiba, como falei, que sim, praticamente você não vai ter um upgrade
que vai te fazer grande diferença, entendeu? Então muitas vezes você vai pegar um Xeon aí 6/12, aí você fala, daqui a um tempo eu vou pegar um 8/16, sei lá, um 10/20, ou um 12/24 que seja. Você não vai ter ganho de desempenho nisso. Assim, você vai ter, mas não naquilo que você quer, que é jogos. Você praticamente não vai ter. Vai ser um grande, mega ganho de desempenho. Beleza? Nada que faça você, vamos dizer, eu estou tendo 60 FPS com esse Xeon, eu quero chegar aos 100 FPS. Não vai, cara. Não vai. Beleza? Então já é uma máquina assim, para você não fazer upgrade. Não faça upgrade. Pegue ela e use até não aguentar mais. Entendeu? Beleza? Não é uma máquina para poder você fazer upgrade, gastar dinheiro com upgrade. É uma máquina para poder você usar ela, ficar anos aí com ela. E aí quando um dia você vê, poxa, já não está rodando mais jogo direito, já está tendo algum tipo de problema, aí você pega ela e troca ela toda. Você se desfaz do processador, da placa-mãe, certamente das memórias, porque a maioria vai usar DDR3, beleza? Show? Então é para isso. Coloca na sua cabeça. Tá? Até porque uma coisa assim que o pessoal, tô vendo que o pessoal está fazendo, é uma coisa que é errado. Endeusando o processador. Vocês não devem fazer isso. Vocês têm que olhar o produto e ver o que o produto te oferta. Porque, como eu falei, se o Xeon, pensa comigo, se o Xeon, o pessoal fala, não, o Xeon, ele ganhou do Ryzen, ele ganhou do Core de 12ª, de 13ª, de 10ª, não sei quantas gerações. Mas pensa comigo, cara, sinceramente, você acha mesmo que se esse processador fosse vamos botar assim, tivesse esse desempenho estupendo, ele não tem um desempenho ruim, tem um desempenho bom, mas vamos pensar no desempenho estupendo. Você acha que eles estariam sendo vendidos a esse preço? Fala a verdade, cara. Não, cara, a diferença de preço seria hiper mínima. A gente já estaria falando aí uma diferença de R$200, R$300. Beleza? Não a diferença que a gente às vezes vê hoje, 700, 600 reais, 800 reais, dependendo do processador. Beleza? Então, pés no chão. Não endeuse o processador. O que ele oferta versus aquilo que você pagou por ele. E eu tenho noção de que o Xeon, ele não vai entregar um desempenho melhor do que um Ryzen. De modo geral, não. Não vai. Não vai. De modo geral, o Xeon vai ficar ali no, por exemplo, um Ryzen vai sair 3000, beleza? Vai sair 1000, vai sair 2000. Um Core i da 10ª geração, da 11ª. E em testes, ele ainda vai perder desses processadores. Ou seja, muitas vezes você vai pegar o Xeon top que você pode pegar, e ele em um ou outro teste ainda perder para um Ryzen R5, 1600, 3600, 4500, um Core i5, 10400F, 11400, 12400. 12400 nem se fala, 12400 é um baita processador. Então, pés no chão. Entendam o que vocês estão levando para casa. Beleza? Show? Então, vamos lá. Qual é o outro tipo de pessoa que daria para poder pegar o Xeon, né? Pessoas que queiram brincar ou usar a máquina para alguma coisa secundária, por exemplo, um servidor de arquivos, um servidor de impressão. Beleza? Um provedor de internet. Né? Às vezes a pessoa vai usar para fazer uma pequena lan house. Beleza? Então não é um computador principal, é um computador secundário. Ele vai te servir de boa. Você vai conseguir fazer as coisas nele de boa, mas não é a tua máquina principal. Às vezes a pessoa pode pegar também, poder fazer uma brincadeirazinha, botar lá na placa, vamos mexer, vamos ver o que a gente consegue tirar, extrair desse Xeon aqui. Beleza? Show? Esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro tipo de pessoa é aquele tipo que ele tem até o computador, mas o computador dele já está muito antigo, então não vale a pena
ele tirar o processador da placa-mãe e espetar um outro processador ali, porque a diferença vai ter diferença, às vezes ele até vai ter um ganho de desempenho, mas às vezes o processador que ele vai pegar é muito mais caro, né? Às vezes, mesmo ele trocando para o processador melhor que tem, ele vai ter um ganho de desempenho, mas esse desempenho não vai compensar muito, porque esse processador que ele vai pegar já está mega ultrapassado. Porque, por exemplo, você imagina o AM2, né, da AMD. Imagina você pegando aí botar um Phenom de primeira geração, né? Vamos botar assim, imagina uma placa M2+. Aí você nessa placa M2+, você tem um Phenom X4, aquele X4 antigão mesmo, não é o 2X4 não, é o X4 antigão, aquele da série 9.000 e pouco, 9.900 e pouco, 9.800 e pouco, 9.600 e pouco. Aí você está com essa placa, hoje você quer fazer um upgrade nela. Aí você fala assim, poxa, eu posso aqui colocar um Phenom 2X4 ou um Phenom 2X6. O FX eu não consigo colocar porque já seria M3+, né? Mas o M2+, ainda consigo botar um Phenom, né? Por aquela retrocompatibilidade, né? Você colocar um Phenom 2, né? Phenom 2X4, Phenom 2X6. Tá, mas eu te pergunto, você vai jogar? Ah, vou jogar. Jogos atuais? Eu gostaria de jogar alguns jogos mais atuais aí, desse ano para trás. Cara, você sabe que se você colocar o Phenom 2X4, qualquer um, o Phenom 2X6, qualquer um, você não vai conseguir rodar todos os jogos que você quer. Ah, cara, por quê? São processadores ruins? Não. Mas, ele assim, o Phenom 2X6, se a gente for colocar, o Phenom 2X até o Phenom 2X4 hoje, ainda consegue empurrar todos os jogos hoje atuais. Beleza? Claro, o X4 vai dar uma chiada maior, né? Até por conta dos quatro núcleos, né? Mas o X6 já conseguiria empurrar de boa, praticamente todos os jogos atuais. Todos. Mas, por que ele não consegue? Como eu já falei nos outros vídeos. Instruções. Entende? Tem jogos pedindo SSA 4.1 e 4.2. Você vai conseguir rodar no Phenom 2X6? Eu falei dessas instruções, mas tem outras instruções. Você vai conseguir rodar nesses processadores? Não. Não vai. Então o Phenom 2X6, por exemplo, Phenom 2X6, X4, você poderia colocar no lugar desse do Phenom antigo? Poderia. Mas, no teu caso, não ia servir. Você ia ganhar mais desempenho, mas não ia conseguir jogar. Então, não ia te adiantar de praticamente nada. Nada. Então, nesse caso aí, valeria a pena sim você que está com pouco dinheiro ir para o Xeon. Porque você sair aí desse Phenom da primeira geração, né? E pularia para um Xeon aí, 8/16. Cara, um grande salto de desempenho. Eu digo porque eu já mexi no Phenom, nesse Phenom X4 de primeira geração. E é um processador que, se a gente for contar, ele parece sinistro, mas ele é bem simples. Na época ele era bom. Hoje, ainda daria para poder você, a pessoa vai usar, por exemplo, um uso doméstico, né? E às vezes até uns joguinhos mais antigos, por exemplo, um Crysis 2, um Far Cry 3, né? Até um Far Cry 4, você vai conseguir rodar. Beleza? Você vai conseguir rodar. Mas, quando você sai desse Phenom e vai para um Xeon 8/16, você vai ter um aumento sinistro de desempenho. Eu digo porque eu sei do desempenho do Xeon e o desempenho do Phenom X4. Então, para essa pessoa, vale a pena você trocar. Vale a pena. Beleza? Show de bola? Cara, tenho dinheiro sobrando. Vale a pena pegar o Xeon? A resposta é não. Por que não? Porque apesar dele ser melhor custo-benefício, você não está buscando o custo-benefício. Só se você, exigir, falar, não, eu tenho muito dinheiro, eu posso gastar e tal, mas eu quero pegar o Xeon porque eu quero ouvir ele lá, gostei, ele é um xodó e tal. Beleza, mas se você tiver grana para gastar de boa, tranquilo, cara, investe mais um pouco numa máquina nova. Ah, cara, mas o que eu vou ganhar com isso? Instruções novas, longevidade,
melhor possibilidade de upgrade, menor consumo elétrico, menor temperatura muitas vezes. Como eu falo, né? Você não pode esquecer o benefício mediante o custo. Você não deve ficar focando, não, estou só olhando só a questão do custo. Porque senão vão te vender um Monza e você vai acreditar que é uma Ferrari. Não é. Não tem como ser. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então é para essas pessoas. Para fechar, vamos lá. Pessoas que estão sem dinheiro e querem o melhor processador em custo-benefício, é o primeiro grupo. Segundo grupo, pessoas que vão usar o computador para coisas secundárias, ou seja, não vai ser a máquina principal delas. Às vezes elas querem brincar com overclock, às vezes elas precisam de uma máquina de secundária, enfim, para algum serviço, alguma tarefa. E obviamente estão sem dinheiro, né, sem muito dinheiro. E para pessoas que o upgrade das máquinas que ela tem já não compensa. Então, às vezes, ela já tem uma máquina antiga, mas o upgrade, trocar o processador dela por um processador que aquela placa aguente, já não compensa. Beleza? E a pessoa, obviamente, está sem dinheiro. Então, você tem que ter em mente, assim, minha recomendação, só pega se você estiver com o orçamento apertado. Não tem por que uma pessoa que, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, ganhe, sei lá, não tem por que uma pessoa que ganhe aí por aí 6 mil reais, tem um custo de vida aí, vamos dizer, de 1.000, 2.000, não tem a necessidade de uma pessoa, por exemplo, desse porte, pegar o Xeon, ou o FX, ou qualquer máquina antiga. Não tem. Não tem porquê. A menos que seja uma coisa muito específica, não. Eu estou ganhando bem, estou com dinheiro aqui sobrando, mas vou pegar uma máquina aqui mais antiga mesmo, que eu vou usar aqui só quero só rodar jogo antigo mesmo, não tem necessidade de eu pegar uma máquina mais nova, eu já tenho noção das limitações dessa máquina aqui, dessa máquina antiga, beleza. Mas no contrário, você pegar uma máquina sua mesma, assim, a máquina que você vai utilizar para tudo, cara, não tem por que você pegar uma máquina antiga. Mas é uma máquina antiga que tem um desempenho de nova. Cuidado. Como eu falei, pro FX exageraram para baixo. Os Xeon estão exagerando para cima. Cuidado. Então a gente tem que ter muita noção do que a gente está fazendo. Perfeito? Muita noção a respeito do que a gente está comprando. Para não acabar levando um produto que não é o que a gente imaginava. Beleza? Enfim. Às vezes a pessoa chega lá, não, é tudo Xeon, vou levar. Você pode dar com os burros na água. Beleza? Então são essas as minhas recomendações. E por favor, não exagerem com Xeon. Não botem muita carga para o processador carregar. É uma plataforma já antiga. Tem um desempenho bom? Se a gente for olhar, para hoje tem um desempenho bom. Até porque na época eram processadores para servidores, não eram processadores para desktop. Mas não endeusem o processador. Beleza? Não, esse é o melhor. Esse aqui é o sinistro. Como eu já falei no outro vídeo. Vai chegar um momento, e eu vejo que não vai demorar tanto, que esses processadores não vão conseguir carregar tão bem os jogos. Não vão. É só você ver o grau de evolução dos jogos. Se você traçar uma linha, você vai ver que de alguns anos para cá, a necessidade de jogos, dos jogos, né, dos requisitos, estão ficando mais agressivos. Olha aí os requisitos dos jogos. Quem diria que você ia precisar ir, às vezes, de no mínimo uma 5700 XT para poder rodar o jogo, uma RTX 2080 para poder rodar o jogo no Ultra, beleza? Ou no High, às vezes não é nem no Ultra, no High. Então, os jogos eles estão começando a pedir cada vez mais rápido recursos computacionais para poder você rodar em alto estilo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vocês vão pegar o jogo, daqui a pouco, ter um monitor de 4K para rodar no low, para rodar no baixo, no médio em 4K. E olhe lá. Por quê? Cara, porque a placa de vídeo não aguenta? Não, a placa de vídeo aguenta. Mas o processador não acompanha. Mas acompanhava até 2 anos atrás, mas agora não está mais acompanhando. Você vai ter que montar tudo de novo do zero. Por que você não pegou uma máquina que você ia pegar ela e ia ficar com ela 5,
6, 7 anos e pegou uma para poder você ficar 2 e ter que trocar. Eu acredito que eu não precise desenhar. Vocês sabem do que pode acontecer. Beleza? Então, prestem atenção. Vejam se, primeiro, não endeusem o processador. Beleza? Deixa o processador fazer o trabalho dele. Em segundo lugar, vejam se vocês estão nesse nível de consumidores. Porque senão, vocês vão dar com os burros na água. Já estou avisando. Já é a segunda leva. Beleza? Então, assim, resumidamente, numa situação dessa, uma das coisas que pode acontecer. Você estava entre comprar uma máquina nova e pegar o Xeon. Você pegou o Xeon, passou 2, 3 anos com o Xeon. Show. Aí você vai ter que fazer, aí tu vai chegar e não, vou ter que agora comprar uma máquina nova. Porque o Xeon já não está mais fazendo o que eu preciso. Aí sim eu vou atrás do R7 da vida, do Core i da vida. Por quê? Porque se eu, há 3 anos atrás, tivesse já ido para o R7, tivesse já ido para um Core i7, tivesse já ido para um R9, para um i9, ou i5, né, ou R5, enfim que seja, se eu tivesse feito isso, com essa máquina eu ainda estaria trabalhando e ia completar todo o meu ciclo. Eu não ia ter um ciclo quebrado de comprar a máquina, ficar 3 anos com ela, e depois ter que arrumar outra máquina para poder completar esse tempo jogando. Então, isso daí eu posso dizer porque foi uma coisa que, assim, na época, eu não sabia. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Há muitos anos atrás, eu tinha um processador, meu processador era o Sempron, beleza? Sempron, né, que a pessoa falava. Era um Sempron Lee. E aí, eu usava ele pra tudo, né? Eu usava pra um bocado de coisa. Mas naquela época, ele já era muito lento. Não digo lento, mas ele gargalava. Às vezes você queria rodar um antivírus e fazer uma outra coisa no computador, né? Para multitarefas era sofrível. E aí, ele foi o primeiro processador que eu fiz um overclock. Eu subi ele 700 MHz. Mas não fez muita diferença, não. Não fez muita diferença, não. Sei que sentia alguma diferença, mas já não via muita diferença. Então eu já via ele praticamente inutilizado para serviços domésticos, que era o que eu mais fazia. Nessa época eu não jogava. Jogava jogo online, não jogava jogo pesado, não. Tá bom. Acho que o máximo que eu rodei nele na época foi Street Fighter 4 e o Far Cry 2. Mas foi só um pouquinho, só para fazer um teste na máquina. Tudo bem. Aí eu já via, né, eu já estava em TI, né, eu já sabia que era o tempo de, né, trocar de máquina. Já está na hora de trocar essa máquina. Só que a minha placa-mãe, ela comportava o Phenom 2x6. Porque esse é um mega salto de desempenho, né? Você sai de um Sempron para ir para um Phenom 2x6. Tudo bem. Aí eu fiquei meio que perdido. Ou eu tirava o Sempron e colocava um Phenom 2x6 e seguia a vida. Ou eu comprava um Core i5 ou Core i7 de terceira geração da época, né, que era os que estavam sendo vendidos na época, ou eu pulava para a linha FX. Pensei e optei pelo mais barato, que era o quê? Simplesmente trocar o processador, que não ia precisar trocar de placa-mãe, né, porque se eu fosse pro FX ou se eu fosse pro Core i, eu ia ter que largar minha placa-mãe que estava funcionando, apesar de ser uma placa-mãe hiper básica. Na época eu comprei ela por R$120, ainda lembro até hoje. Era uma N68C-S. Uma placa-mãe bem simples, mas muito funcional. A BIOS dela, né, a S-Rock, né, é bem funcional. E bem maceteira a placa, né. Tanto é que na listagem dela não estava nem o Phenom 2x6 que era o meu, que era o 1065T. Só estava o 1055T, mas botei o 1065T, funcionou com uma maravilha. Era reconhecido e tudo. Mas enfim. E a placa, assim, essa BIOS para overclock também é muito boa. Ela tem boas funcionalidades agressivas de overclock. Pois bem. Então fui lá, eu todo feliz, troquei e botei o Phenom 2x6. E fiquei usando o Phenom 2x6. O que aconteceu? Em 2018, ou seja, 6 anos depois de eu ter comprado o Phenom 2x6, lançou-se o quê? Far Cry 5. E eu já vinha jogando Far Cry. Eu joguei o 2, mas joguei muito pouco.
Mas o que eu me apaixonei mesmo foi Far Cry 3. Far Cry 3 eu era viciado. Eu zerei várias vezes. E até platinei o jogo. E depois do 3 joguei o 4 e quis jogar o 5. Né? Zerei o 4 e quis jogar o 5. Só que aqui tava, né? Pô, o 5 não rodava no Fernando 2X6. E aí? Foi uma decepção. Pô, se rodasse eu estaria com o Fernando 2X6 até hoje. Ou seja, 6 anos de processador. Tá bom. O que aconteceu? Não rodava. Eu seco, louco para poder rodar o jogo. O que eu fiz? Eu já tinha trocado de placa-mãe várias vezes nesses 6 anos. Não várias vezes, mas umas 2 vezes eu troquei. Eu tirei essa minha N65C-S e joguei para um parente que está precisando de uma máquina. Aí joguei lá, ele arrumou o processador. E aí eu montei a máquina para ele com essa placa-mãe. E no lugar dessa placa-mãe eu comprei uma Asus LX V2. Aquela M78, não lembro exatamente, era M78, não sei o que. Só sei aquela que tem um final BR e tem uma que era final LX V2. Essa LX V2 ela pegava os effects de... Ela pegava os effects de 125 watts. Eu acho que nem existe mais a placa, não sei nem se ela é mais fabricada. Você entrou outra no lugar, mas enfim. Aí, no lugar dela, né, no lugar do Fernando X6, eu já estava com essa placa, né? Aí o que eu fiz? Eu espetei, né? Arrumei o FX 8300 e espetei nela. Beleza? Vendi o meu Fernando X6, peguei o 8300, espetei e rodei. Aí você vai falar, poxa cara, mas o que isso tem a ver com essa questão do Xeon? Tem a ver porque, nesse caso aí, foi porque eu não sabia exatamente do futuro. Mas se eu soubesse, naquela época, eu não teria tido nem essa trabalheira de vender o Fernando X6, comprado o Fernando X6, depois ter vendido o Fernando X6, depois ter, às vezes, trocado de placa-mãe, nem nada do tipo. Por quê? O que ia acontecer? Simplesmente, se eu tivesse, ao invés de apanhado o Fernando X6 naquela época, eu tivesse, às vezes, passado a placa-mãe, e com esse dinheiro eu tivesse montado tudo novo, placa-mãe para o FX, e botado um FX 8120, não precisava nem ser 8120, um 6100. O que ia acontecer? Eu ia ficar 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 6 anos. Ah, cara, foi lançado o Far Cry 5, não tem problema. O FX consegue rodar o jogo. Então vai ficar mais tempo com ele ainda. Ou seja, eu teria gastado uma vez só. Beleza? Eu não teria nem a trabalheira de trocar, de comprar, de ter que anunciar, de ter que fazer nada. Ou seja, no passado, no começo, parecia que o Fernando 2X6 era o melhor custo-benefício. Mas depois, se você for contar no contexto geral do que aconteceu, o FX foi o melhor custo-benefício. Ele, na verdade, seria o melhor custo-benefício. Por quê? Porque você teria um processador que ia conseguir rodar o jogo que você queria, de boa, ia te satisfazer, porque eu utilizo um FX 6100 daí sobra, ia ter jogado, ia ter me divertido, ia ter convertido vídeo, ter renderizado, de boa, tranquilo. Então, vocês têm que... Beleza? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Não foquem só assim, no custo. Não, vê o benefício também. Vê se... Estuda um pouquinho mais, dá uma olhadinha, vê se é o melhor para você, vê se é o que realmente você quer pegar, se aquilo vai fazer o que você quer que ele faça. Principalmente na questão do Xeon, questão de placa-mãe. Se o pessoal está pegando as placas-mães não estão vindo com nenhum tipo de defeito, se as placas-mães estão todas ok, se estão... você não precisa fazer macete, é só plugar e rodar e vai ficar tudo direito. Beleza? Vê as opiniões das pessoas que compraram. Vê isso. Pensa daqui no futuro, até quanto tempo que eu vou ficar com essa máquina? Eu acho que dá para poder ficar uns 3, 4 anos com ela e depois eu troco tudo e monto uma máquina nova. Beleza, show. Então, espero que vocês tenham conseguido captar a ideia e boas compras aí, para quem for comprar. Muito bem, era isso por hoje. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos com Deus. E conto com a sua inscrição aqui no canal. Um abraço, fui.